Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do PlenaCast, é o episódio 03 da nova temporada. E hoje nós estamos recebendo uma plena que, para mim, no mercado, as outras não vão ficar com ciúme, por favor. Mas ela é uma pessoa muito relevante, o que ela faz é muito relevante, muito necessário. E ela vai falar um pouquinho da jornada dela de contadora e também de rainha de network, porque eu já intitulei ela assim. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui no estado. Eventos, network, isso chegou com força, tomou muita força em 2025. E eu tenho percebido que tem crescido bastante. Então, se apresenta pra gente e a gente já vai entrar nesse tema. Olá, eu me chamo Tainá Correia, sou contadora e sou empresária contábil. E eu gosto de falar pra todo mundo que eu só sei ser contadora, né? Porque eu trabalho nesse ramo aí há muito tempo, desde o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, até os dias de hoje, onde eu tenho meu próprio escritório. E atendo aí muitos clientes, muitas plenas também que já estão comigo. Eu comecei a trabalhar muito nova. Você é nova, né? Eu sou nova. Você não tem nem 30 anos. Eu tenho 30, exatamente 30. Uau! Fiz 30 o ano passado. Tem 3 anos que eu tô dentro dessa parte de empreendedorismo. E tem 1 ano que eu tô num período de aceleração do meu próprio negócio. E como é que eu vou explicar, assim, isso do networking, né? Eu falo que o networking, ele entrou muito de gaiato, assim, dentro da minha jornada. Eu fiz alguns cursos, algumas mentorias, né? Eu tô sempre em constante atualização, porque a minha área exige isso. E alguém falou isso comigo, a minha mentora na época falou comigo que eu precisava fazer networking. Olha, você precisa fazer networking, você conversa, você é boa na comunicação, mas você precisa mostrar o seu trabalho, porque eu sei, a gente tava falando isso um pouco mais cedo, né? Eu converso aqui, eu falo, eu sei vender meu trabalho no tete a tete, mas e nos lugares? Como que eu estou chegando nos lugares, né? E foi aí que começou a minha jornada dentro do networking. Eu comecei a ir nos eventos aqui do estado do Espírito Santo, né? Eu sou mineira, não sou daqui. Você já foi em eventos fora também, né? Já fui em eventos em São Paulo. Em São Paulo, só. Até então foi em São Paulo. Ainda não fui no Rio, mas já me convidaram para ir no Rio. Está aí a caminho, né, gente? Bacana, bacana. Então, eu atendo hoje também pessoas de todo o país, né? Como a gente está num momento muito digital. Hoje eu trabalho com o meu escritório no modo digital. Eu gostaria muito de frisar, gente, que online e digital é diferente. Porque muito se fala de contabilidade online, mas o meu escritório hoje ele é no digital. O que é um escritório no digital? Toda a rotina de um escritório normal, mas a gente atende no digital. Então, isso nos proporciona poder trabalhar com pessoas do Brasil todo. Então, hoje eu tenho clientes em Minas Gerais, eu tenho clientes aqui no Espírito Santo, em outras cidades, né, do Espírito Santo. Eu já tenho gente que trabalhou em Muqui e ainda assim tem contabilidade comigo. Hoje eu tenho um cliente no Rio de Janeiro, tenho um cliente em São Paulo. Já tive um cliente de Natal, que ele ficou em Natal por um tempo e agora ele migrou para São Paulo também. E a gente continua juntos aí nessa jornada. Então, o digital, ele nos proporciona isso, né? E eu optei em trabalhar no digital, primeiro porque a gama dos meus clientes trabalha muito no digital também. Os meus clientes são pessoas do digital. E aí, eles buscavam alguém que entendia essa rotina deles, de precisar fazer uma reunião online, não precisar ser presencial. Então, eu atendia essa demanda deles. E porque eu queria muito liberdade, tanto geográfica, né, quanto econômica. Então, investir no meu negócio é para eu mesma poder controlar ali minha gestão de tempo e investimentos. E a liberdade geográfica, que eu amo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer locais. Quem me acompanha no Instagram vê que quando eu tô viajando, eu também posto por lá as minhas viagens. E o empreender no digital me proporcionou isso, né? E a minha área, apesar de não parecer, né? Todo mundo, quando pensa em contabilidade, pensa aquela coisa mais formal. Pensa naquele escritório, todo mundo trabalhando aquele monte de papel. E por muito tempo a contabilidade foi assim. Mas, de uns tempos para cá, principalmente depois da pandemia, né? Onde muita coisa teve que ser renovada, a contabilidade também passou por esse boom aí de precisar de mudanças. E aí, o digital veio com muita força. Então, a gente tem várias pessoas que trabalham hoje com a contabilidade na forma digital. Eu sou uma delas. E hoje não tem mais aquela mesa cheia de papéis. A gente consegue fazer tudo online, consegue fazer tudo pelo Drive. Consegue atender os clientes normalmente, com a mesma qualidade, mas no digital. Hoje, inclusive, a gente tem até ferramentas melhores no digital, né? Quem é meu cliente hoje lá no escritório, a gente está liberando para eles, inclusive, um aplicativo para estar acompanhando a sua empresa pelo aplicativo.
Então, além de toda a confiança do nosso trabalho, eles vão ter o aplicativo com todos os dados da empresa deles. E eles vão ver quando a gente entregar a declaração, vai aparecer lá que a declaração está entregue. Aparece que a empresa está em dia. Se ele precisar tirar uma certidão negativa, que as pessoas precisam muito. E quando precisa, assim, para ontem. Geralmente não usa para nada, mas quando precisa para ontem, né? Para poder entregar ali no banco, para fazer um financiamento, alguma coisa. Eles mesmos conseguem tirar isso lá no aplicativo. Conseguem, de fato, ver os documentos da sua empresa que ficam arquivados, né, dentro do nosso sistema, da nossa pasta, mas também vão ficar ali no aplicativo. Ele ainda está em fase de liberação, então, para meus clientes que ainda estão vendo isso aqui, você não está com ele ainda, porque estamos finalizando algumas coisinhas, mas esse aplicativo já está chegando para poder facilitar, né, a vida das pessoas. Então, hoje, no telefone, você vai ter a sua empresa na mão, né, quando a gente fala do quesito de contabilidade. Pegou o telefone, você vai ter as informações ali na mão. Isso é o que a contabilidade digital proporciona hoje, né? Tanto para a gente, como ferramenta, quanto para o cliente, como experiência. Muito legal, muito legal. Hoje, os clientes que estão conectados com você vieram através do digital ou foi indicação ou clientes assim que veio lá de trás quando você começou? Ou você escolheu esse caminho do digital por causa dessa comodidade mesmo da localização geográfica e esse estilo de vida que você gosta? Eu falo que eu escolhi o digital. Na verdade, o digital me escolheu mais do que eu escolhi ele. Sei como é que é. Eu trabalhei muito tempo, assim, em escritórios, né? Eu tenho uma jornada dentro da contabilidade aí de 14 anos já trabalhando em contabilidade. Então, eu comecei lá, como eu falei, né? Como estagiária, dentro de um escritório físico de outras pessoas. Então, eu trabalhei em alguns escritórios, de pequenos a grandes. Depois, fui trabalhar dentro de empresa para ver o outro lado, né? Como funciona a contabilidade do outro lado. E aí, quando eu saí desse trabalho de dentro da empresa... ainda quando eu estava lá, né, eu comecei a pegar alguns clientes e inicialmente, tá, gente, eu não queria empreender. Eu falava que eu não ia empreender. Não, isso vai me dar muito trabalho. Só que eu fui entendendo que tá em mim, assim, essa questão do empreender, né? Faz parte ali, tanto da minha família, né? Meu pai também mexe muito com isso, ele tem alguns negócios. Eu tenho uma tia que é contadora, que foi onde eu comecei estagiando também. Então, eu acho que tá na minha família, assim, Teve tá no sangue. influência, teve DNA. Pra poder empreender. Então, quando eu comecei com pessoas que me procuravam e falavam assim, olha, eu preciso abrir uma empresa, mas tem que ser com você. Aí eu falava, gente, mas eu nem tô atuando na área ainda, tô trabalhando... Não, mas tem que ser você. Então, os meus primeiros clientes foram assim, foram pessoas próximas, né? Ou indicação de pessoas próximas. E a pessoa falou, não, ó, eu não conheço, não sei de nada, não sei como é que funcionam essas coisas, eu preciso de alguém, eu preciso confiar em alguém, eu confio em você. Então, tem que ser você. Meus primeiros 3 clientes foram assim. A pessoa chegou... Pra mostrar o faturamento da empresa. Pra mostrar o faturamento da empresa, pra poder explicar. Porque como os clientes chegam em mim? Eles chegam sem entender as coisas e falam, olha, eu tenho muito receio, eu preciso que me explique isso. E não me explica aquele monte de termos, porque se eu chegar aqui pra falar pra vocês sobre reforma tributária, sobre contabilidade, sobre impostos, e sair falando um monte de sigla, vai ficar todo mundo louco, todo mundo vai querer sair. Ninguém vai querer ver esse podcast, gente. Porque eu sei que realmente é muita coisa. Quem é da área adora falar em sigla. É igual advogado, né, que adora falar sobre as coisas deles. Então a gente adora. Mas o cliente não entende, não quer entender, ou quer entender, mas é uma coisa que pra ele é muito fora da realidade, não o entendimento, mas assim, não faz sentido ele ficar entendendo tudo aquilo de forma tão esmiuçada. Então, quando eu peguei os meus clientes, que foram esses clientes, né, que estavam inseguros de ir para uma pessoa que não conhece, de não entender como é que ia funcionar, a gente começou já com esse trabalho, né? Olha, eu vou te explicar como é que funciona. E aí eu explico numa linguagem muito tranquila. Tanto que você me acompanha no Instagram, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo contabilidade de uma forma bem leve, bem tranquila. O Instagram dela é lindo, tá? Não é cheio de termos técnicos. Apesar de algumas coisas a gente precisar usar termos técnicos, né? Mas não é tudo cheio de termos técnicos, porque a gente tem que ser claro naquilo que a gente tá falando. Então, a contabilidade, ela tem que trazer essa clareza para que a pessoa entenda aquilo. Porque senão a gente vai perder, de fato, a percepção da contabilidade. A contabilidade, ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta que vai ser utilizada na sua tomada de decisão. Então, empresário bom é empresário que sabe a importância de uma boa contabilidade. Uau. Porque ele sabe que ele vai pegar aqueles números ali que a contabilidade gerou e vai transformar aquilo em resultados. É através da contabilidade que você vê se você está faturando bem, se você não está, se você está tendo lucro, se você está tendo muita despesa em determinada área da sua empresa, como que você pode cortar essa despesa.
Se você tem alguma coisa que você não tá aproveitando e deveria aproveitar, quando a gente fala em questão de tributos. Então, a contabilidade mostra tudo isso. Por isso que é importante a gente ter uma boa contabilidade. E agora que está vindo uma reforma tributária, aí é mais importante do que nunca. Porque uma empresa que tem uma contabilidade boa, né, estruturada, bem organizada, um financeiro bem organizado, vai ter relatórios em mãos, ela vai conseguir tomar boas decisões antes de todo mundo. Porque, a partir de agora, tudo vai ser tomada de decisão a partir de números. Tudo é análise, tudo é cálculo. E se você não tiver seus dados ali bem estruturados, você pode ficar desfalcado. Aqui, sua empresa vai falir? Talvez não. Mas talvez você vai perder dinheiro. E acho que ninguém aqui quer perder dinheiro, né? Não. Eu não quero. Hoje, um MEI que fatura de 5 a 10 mil mensais, ele deve ter uma contadora? Olha, Ou você acha que não tem necessidade? O MEI, vamos focar um pouquinho no MEI. o MEI, ele não é obrigado a ter uma contabilidade, né? Ter um contador responsável por ele, mas ele pode optar por ter. E quando ele opta por ter uma contabilidade, ele tem alguns benefícios, né? Então, por exemplo, contratação de funcionários. Sim, você vai precisar de uma contabilidade para poder cuidar de tudo isso para você. Quando você tiver, além da questão da contratação de funcionário, quando você faz uma contabilidade mesmo, porque o MEI ele não é obrigado, mas ele pode fazer a contabilidade regular, né? Que é aquela contabilidade como uma empresa comum faz. Então, quando você faz essa contabilidade, você vai ter uma economia também na sua pessoa física. Porque o MEI, isso é uma confusão muito grande, inclusive. O MEI, ele tem as obrigações dele, tem a declaração anual dele para ser feita, mas o sócio, ele também tem que fazer... O sócio não, é o titular, né? Que a gente fala de sócio para vocês entenderem. Mas o titular ali do MEI, né? Que é a pessoa que é o dono daquele MEI, ela precisa fazer imposto de renda referente àquele faturamento. Quando você não faz contabilidade, você tem uma situação que a gente chama de presunção. Então, tem uma presunção de lucro dentro do que o MEI faturou, que você vai pagar como isento no imposto de renda. O restante tudo tributa. Mas, se você faz uma contabilidade regular, você pode tirar todo o lucro que você tem dentro daquele CNPJ MEI para o sócio de forma isenta. Porque você tem uma contabilidade que te respalda isso. Hoje, né, a nossa legislação de 2026, sócios, né, ou titulares de empresa que tenham ali, né, uma distribuição de lucros, que a gente fala, que é essa retirada de dinheiro da empresa para o sócio, de até R$50 mil mensal, ele tem isenção de imposto de renda. Certo, entendi. Então, o MEI, ele tem essa particularidade de ter que fazer imposto de renda, mas ele pode fazer o imposto de renda isento se ele tiver uma boa contabilidade. Além também da questão do controle de faturamento. Porque, por exemplo, você falou de 5 a 10 mil, né? 5 mil, ok. O MEI pode faturar 5 mil. Mas um MEI não pode faturar 10 mil. Atualmente, o limite do MEI ele é de 81 mil anual. Isso dá 6.750 reais mensal. Ultrapassou esse valor, óbvio que, né, a gente tem uma oscilação ali quando a gente fala de mercado. Então, vai ter um mês que eu vou faturar 5, vai ter outro que eu vou faturar 7, o outro que eu vou faturar 3, o outro que eu vou faturar 8. Essa oscilação, ela é normal. E ok, ela pode acontecer de uma forma extemporânea, mas não deve ser sempre, né? E, aconteceu todo mês, eu tô extrapolando o limite de 6.750. Isso já é um alerta que você já não cabe mais dentro do MEI. Porque se você está faturando perto de 10 mil, sua empresa já não está se encaixando dentro do MEI. Quem está faturando acima de 6.750 todo mês, vai chegar no final do ano, ele vai extrapolar o limite. E aí, quando você extrapola o limite do MEI, tem o que a gente chama de desenquadramento, né? Então, você sai do MEI, é excluído do MEI para um regime de empresa normal. Qual que é o problema disso, né? Quando você é excluído do MEI por conta de faturamento, você pode ser excluído naquele momento e dali para frente você não é mais MEI. Ou você pode ser excluído desde o início do ano. Então, vamos pegar o ano de 2025. A gente está num período agora que a gente está em declaração de MEI. Até dia 31 de maio, o MEI tem que fazer a sua declaração anual. Então, quem não fez, corre e faça, tá? E quem tiver problema de fazer, me procura lá no Instagram, que eu auxilio. Isso aí. Mas a gente tá nesse período. Se você extrapolou o limite em 2025, pode ser que a Receita fale assim, isso é um cálculo, tá? É uma análise que a gente faz para poder verificar. Quando a gente pega o faturamento e verifica que ele tá abaixo de 20% de extrapolação do limite, a Receita Federal fala assim, não, ok, você ultrapassou aqui, mas a gente vai te manter dentro do MEI, vigia aí a partir do próximo ano para ver se você não tem que sair. Se você ultrapassar mais de 20% do limite,
a Receita Federal fala assim, olha, entendi que você extrapolou, que você não tem que ser mais MEI, mas você devia ter visto que não era para você ser MEI desde 2025. Não é agora, em 2026, fazendo a declaração que você tem que deixar de ser MEI. Era lá atrás. Então, eu vou te excluir aqui de forma retroativa. O que é forma retroativa? Ele vai lá em 2025, lá em janeiro, e fala, olha, a partir dessa data você não é mais MEI. E eu tô falando aqui de uma forma simplificada, tá? Porque ele não fala bonitinho assim, não. Entregou a declaração, ele só te entrega um termo. Aí você precisa procurar um contador. Tem. Quando acontece Na verdade, isso. não é multa, né? O problema é que quando você é excluído de forma retroativa... Então, pensa comigo. Nós estamos aqui gravando, né? Nós estamos no mês de abril de 2026. Se a gente faz uma declaração retroativa... uma declaração, né? Onde gera ali um desenquadramento retroativo de 2025... Você viu que já tem 12 meses que a gente não está de 2025 mais. Então, todas as declarações mensais que deveriam ter sido feitas no regime normal em 2025, elas já estão atrasadas. Então, você vai pagar uma multa porque você vai ter que entregar essas declarações atrasadas. Os impostos que você não pagou porque você não fez a apuração lá atrás como uma empresa comum... Ah, mas eu estava dentro do MEI e foi a Receita. A Receita não quer saber. Você foi excluído de forma retroativa, você tem que calcular todos os seus impostos de janeiro a dezembro dentro do regime normal. Aí tem que pagar os impostos, todos eles já venceram, porque nós estamos em 2026. Então vai pagar todos eles com multa e juros. Fora a multa pela entrega da declaração fora do prazo, né? As declarações mensais. Então você entende que vira uma bola de neve de débito? Ah, tem como parcelar? Sim, tem como parcelar. Mas é um valor que você está pagando que você poderia não ter pago se você tivesse uma contabilidade ali de uma forma estratégica com você, fazendo o acompanhamento do seu faturamento e falando, olha, até aqui dá para você ficar com MEI, daqui para frente a gente tem que desenquadrar. Tenho vários clientes que chegou para mim na época do MEI, dessa forma, e falou, olha, eu tô vendo aqui que eu tô ultrapassando o limite, vai me dar alguma coisa? Eu falei, vai se você deixar para lá. Então, a gente fez o acompanhamento desse MEI. Quando a gente verificou, olha, se você manter esse mesmo faturamento até o final do ano, você vai ser desenquadrado de forma retroativa. Aí a gente faz aquilo que a gente chama de desenquadramento estratégico, que é o quê? É a gente optando por sair do MEI antes da Receita Federal optar. Porque quando você opta por sair, você tem escolha. Não, eu vou sair desse mês aqui pra frente. Porque aí desse mês pra frente eu já tô preparado para poder pagar os impostos da forma correta, entregar as declarações, já tenho uma contabilidade, já fiz todos os ajustes. Perfeito. Quando a Receita Federal escolhe, é quando ela faz o cálculo lá, né? E é quando ela achar que deve. E aí não tem picuinha, não tem como chorar, não tem como voltar atrás. Porque você já faturou aquilo. E muitas vezes já tem nota daquilo, né? Porque tem muita gente hoje que precisa da emissão de nota. O MEI, ele não é obrigado a emitir nota sobre todas as operações em 2026, porque em 2027 isso vai mudar com a reforma tributária. Mas até 2026 ele não é obrigado a emitir nota para todas as operações, só quando ele vende para outro PJ. Mas tem muita gente que está exigindo. Então você precisa emitir porque o seu cliente exige. Ele sendo pessoa física ou jurídica, você não vai perder a venda. O cliente ele fala, não, ou eu quero a nota ou eu não compro. Ou eu quero a nota ou eu não contrato o serviço. Você não vai perder o serviço, então você emite. Então, você tem que ter o controle do seu faturamento. Todo mundo, quando abre o MEI, tem lá as regrinhas, né? Pagar o DAS, entregar a declaração, fazer controle de faturamento. Só que muita gente abre e acaba não tendo ali essa instrução ou, né, não sabe onde buscar. Esse acompanhamento, né, mensal, assim. Abriu, eu já vi casos, assim, de colega minha ter MEI, e abriu o MEI, assim, e ficou anos... E deixou pra lá, depois foi ver, a conta tava grande, tá? Acontece muito, muito. O MEI é uma empresa normal, gente. Só que ela é uma empresa que está atrelada ao seu CPF. Então, se você abriu, não tá usando, fecha. Porque se você não fechar, vai ficar gerando ali o tempo inteiro. Ah, mas eu não tive faturamento. Sim, só que o MEI é o único tipo de empresa atualmente onde você tendo faturamento ou não, você tem que pagar a guia lá, que dá menos de R$100 por mês, né, a guia. Então, você tem que pagar aquela guia. Tá na legislação. Lá tá falando, olha, o MEI ela é um tipo de empresa que ele já é simplificado. Então, você não vai pagar imposto pelo faturamento. Se você não tá pagando pelo faturamento, você tem que pagar de alguma forma. Ah, é de forma fixa. Tanto que a guia é mensal. Se você faturar 0, se você faturar 1, se você faturar 5, se você faturar 6.750, que é o limite, o valor é o mesmo. Então, tá lá na legislação falando, olha, você tem que pagar esse valor fixo.
Não tá faturando ou está faturando, tem que pagar. Não tá faturando, fecha a empresa. Não tá atuando com o CNPJ? Fecha o CNPJ. Porque senão acontece o que aconteceu com a sua amiga. Vai virar uma bola de neve, porque fica aquilo ali gerando um débito muito grande. Esse débito sai da Receita Federal, vai pra Procuradoria e entra naquilo que a gente chama de dívida ativa. Entrou na dívida ativa, não pagou, e aí na dívida ativa já é pior, porque já tem honorário de advogado, né? Procuradoria do Estado tem honorário de advogado. Não pagou, isso pode ser cobrado em cartório. E aí pode ser cobrado no CPF da pessoa. Então, vira uma grande bola de neve. Você tinha dívida nenhuma quando abriu e saiu com uma dívida enorme. Então, busquem conhecimento. Eu falo com todo mundo, gente, busca conhecimento. Conhecimento sobre aquilo que você está fazendo é imprescindível. A gente gosta muito de falar. Responsabilidade, né? Eu falo muito da responsabilidade, porque foi o que eu falei. Você foi lá e abriu. Da mesma forma, você poderia ter ido lá e ter fechado. Exatamente. É a visão daquilo que você quer, de fato, fazer, né? Eu falo que quando o mundo quer empreender, eu acho excelente. E realmente a pessoa tem que empreender. Se você acha que tem uma ideia muito genial ou um trabalho que você pode explorar, faça. Se der errado, gente, recalcula a rota. O empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é isso. E eu já falei isso com você também, já falei isso no evento das plenas, que eu adoro o MEI, porque o MEI, ele é sim uma porta de entrada para o empreendedorismo. O que eu não gosto é a mentalidade que as pessoas ficam quando estão dentro do MEI. Porque o MEI, ele é a porta de entrada para o empreendedorismo. E por que é a porta de entrada? Porque você começa ali seguro, tranquilo, não, ó. Se der errado... se der errado, é só os 80, 90 reais pra pagar aqui. Não é um valor que é uma incógnita, né? Mas é o início. Se você quer prosperar, se você quer ter uma empresa, se você quer ganhar muito, se você quer ganhar milhões, você tem que sair do MEI. Você tem que se preparar para sua empresa crescer para sair do MEI. Porque é aquilo que eu já falei lá no evento das plenas, e eu sei que é a frase que você ama, que eu falo que MEI e milhões não combina. Se a gente quer faturar milhões, se a gente quer uma empresa próspera que ganha muito, que fatura muito, que tem vários funcionários, né, que tem várias pessoas trabalhando pra gente, que a gente tenha muitos clientes, muitos fornecedores, né, porque é uma gama de coisas que vem ali, né? Cliente, fornecedor, aquilo vira uma rede de pessoas, tudo em volta de um único negócio. Esse negócio, ele não vai poder se manter no MEI. Porque o MEI, ele não tem essa possibilidade. O MEI, ele tem limite de venda, o MEI, ele tem limite de compra, o MEI, ele tem limite de funcionário. E você trabalha essa mentalidade nos seus MEIs? Assim, quando chega para você? Porque você falou que você é especialista de pegar um MEI e tornar esse MEI milhão. LTDA para lá, né? E ME. ME. Eu falo que é ME porque é o primeiro passo, né? Com 14 anos de mercado que você tem, você lida com líderes, empresários de vários níveis. Sim. E você lidando com esses empresários de vários níveis... Falando da mentalidade desses empresários, no modo geral. Você atende homens, atende mulheres, atende todos, certo? Uhum. Falando de mentalidade. A mentalidade, você acabou de falar, do MEI para o LTDA é diferente, mas tem MEI que dá essa abertura para ele crescer, quando ele mostra assim, eu quero crescer. Aí você vai acompanhando essa pessoa. Como é que é esse processo de você trabalhar meio que a mentalidade da pessoa? Eu falo com todo mundo que... Comigo só fica quem quer crescer. Justamente por conta disso. Porque chega um momento do MEI que não tem como mais, sabe? Não tem como mesmo se permanecer dentro do MEI. E aí é onde eu falo com ele, olha, ou você sai, ou você vai ficar dentro da irregularidade. E eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar dentro da irregularidade. Então, fazer jeitinho, trabalhar de uma forma que não vai declarar tudo. Eu falo, não trabalho dessa forma. Então, ou você vai declarar tudo, ou a gente vai fazer tudo certo, ou a gente não vai fazer. E aí, onde começa a parte de mentalidade. Porque eu tenho medo. Porque é muito imposto. Porque eu acho injusto pagar imposto. Eu falo, gente, ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém. Mas a gente tem que pagar. Daqui à China, todo mundo paga imposto. É uma regra. É uma regra. Qualquer país do mundo que você for, você paga imposto. Então, o que a gente tem que fazer? Pagar o mínimo possível. É isso. É isso que os grandes empresários fazem. Eu trabalhei em escritórios muito grandes, onde tinha grandes empresas. Eu já trabalhei dentro de empresas que faturavam milhões. E todos eles têm essa mentalidade. Os grandes empresários têm essa mentalidade. Olha, tem que pagar? Ok, vamos pagar. Mas o que eu posso fazer para pagar o mínimo possível? É isso existe um caminho. Sempre existem caminhos para pagar menos. Caminhos legais dentro da lei. Então, para a gente poder fazer isso, a gente faz um planejamento tributário. Aí a gente vai verificar toda a atividade da empresa e o que a gente consegue fazer para poder
minimizar esses impostos. Então, às vezes, é um ajuste que precisa ser feito na operação, às vezes, é uma alíquota que tem que ser ajustada, uma operação que está sendo feita da forma incorreta, um benefício que está deixando de ser aproveitado. Então, você vai pegando tudo isso que existe dentro da lei falando que você pode economizar e você economiza. Então, as pessoas, às vezes, elas se mantêm ali num local pequeno para não pagar imposto, só que ela continua pagando imposto. Paga até mais, às vezes. Porque tá ultrapassando limites ali, aí tá jogando na pessoa física, tá pagando na pessoa física, acaba pagando mais. E acaba também não faturando além, né? Exatamente. Se mina nessa questão do crescer, né? Porque quando você se mantém dentro do MEI, querendo ou não, você tem um limite de 81 mil. Ah, não quero passar desse limite? Então você não vai crescer. Ah, quero passar desse limite, mas não quero desenquadrar. Então aí eu sinto te dizer que você vai ter esse impedimento, porque você vai querer pegar contratos grandes. E as pessoas que vão ter o contrato grande, ela vai olhar pra você e vai falar, olha, mas você não pode me dar isso que você tá me falando que você vai me dar, porque o seu CNPJ não comporta isso. Então você perde contratos, porque você não tem a estrutura necessária para que as empresas dos grandes contratos, né, solicitam. Porque é um caminho. Eu falo, gente, o MEI é ótimo. Comece mesmo pelo MEI. Se você pode, comece. Tem atividades que não podem, né? Eu comecei com o MEI. A minha atividade, por exemplo, é uma atividade que não pode começar pelo MEI. Então, se você não pode começar pelo MEI, ok. A gente vê uma outra forma de começar. Mas se você pode começar, comece. Mas não se limite a ele. Ele é excelente para começar. Mas se você ficar só nele, você não vai crescer. E o intuito de toda a empresa é crescer, é prosperar. É cumprir o seu papel social. Que a empresa ela tem um papel social. Além de lucro, ela tem uma função social, porque ela é a empresa que gera renda, né, movimenta a economia, ela gera empregos. E isso é uma função social de uma empresa. Quando você cresce a sua empresa, você também está sendo uma pessoa que está contribuindo com o mundo. Contribuindo muito com o bom. Eu comecei com o MEI, só que era outro segmento na época. Eu desde 2015. Era no ramo do varejo, venda no 1 a 1. Então, naquele momento ali, mas eu já tinha a mentalidade que eu não ia ficar com esse faturamento. Aí passou um período de 5 anos, foi quando eu entrei pro digital, comecei a trabalhar com digital, e eu já sabia que o MEI para mim não ia comportar. Porque eu sempre já entrei com a mentalidade de faturar milhão. É isso. De faturar milhão. E abrindo a minha agência de marketing, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma advogada, uma contadora, para desenquadrar e já para ir pro LTDA. Porque a minha vontade sempre foi assim, trabalhar com lançamentos digitais. E lançamentos digitais fatura milhões. Sim. Hoje no digital, a mulher que é empreendedora e está usando o digital como uma porta de entrada, ela precisa ter essa mentalidade de desenquadramento. Porque o digital, ele traz essa oportunidade dela ultrapassar 100 mil. Isso é uma realidade que a gente vive. E às vezes a gente fala de milhão, tem mulheres que se assustam. Só que para quem já lidou com números, milhões, 7 dígitos, sabe que é uma realidade que existe e essa realidade é possível. Então, se você é mulher empreendedora que está no MEI e está usando o digital para acelerar o seu negócio, você precisa colocar na sua agenda uma data para você fazer esse desenquadramento, para você começar a faturar mais. Porque é isso que todo mundo quer hoje. Sim. Atender no digital para faturar mais. O digital, ele traz essa oportunidade para a gente. Eu posso dar uma mentoria para 10 pessoas do que dar para uma pessoa. Automaticamente, eu já faturei mais. Eu já vendi para 10. Eu não estou vendendo para uma. Então, é essa mentalidade que a gente vem construindo ali dentro do clube. Para acompanhar essa mulher, muitas vezes, que está empreendendo e não é MEI, não tem essa visão de levar o negócio dela como um verdadeiro negócio. Às vezes leva muito como um hobby e tá muito aleatório, não tem uma planilha, não sabe o fluxo, tá sozinha, mas tá vendendo, tá faturando. Então, começar pelo MEI é um caminho para você realmente ter um negócio próspero, né? E essa do milhão foi sensacional. Sensacional. Foi a primeira frase, assim, eu acho que foi o que mais me conectou com você, foi essa frase. Olha o poder da conexão, porque depois disso, eu nunca mais esqueci você. Então, foi uma coisa que tocou aonde já estava ali, assim, aflorado.
E quando você comunica para a pessoa algo que é impactante, a pessoa não vai esquecer. E eu acho que network é muito sobre isso também, a gente falar muitas vezes o que vai impactar a pessoa, o que vai gerar essa percepção de valor. Porque eu falei assim, como assim? Tipo, eu não te conhecia. Como essa menina assim do nada tá falando isso, então ela é boa. Ela é ótima, ela entende do que ela tá falando. Porque realmente não faz sentido. Eu não tenho como ser MEI e faturar milhão. E foi a partir daquela mentalidade ali que você transformou uma outra mentalidade. Que não era a minha, mas era de alguém que estava muito próximo. E isso foi um gatilho para a pessoa começar a se desenvolver mais, a buscar mais e a entender que o MEI é algo pequeno para quem quer crescimento. Tá? Porque tem pessoas que são MEIs e vão continuar no MEI. É estilo de vida, tudo. Eu acho que a localização também influencia muito. É um pequeno negócio, às vezes é um vendedor de água, ele está ali. Então, essa transição não é para todo mundo, entende? Mas quando você chega e fala uma frase dessa, para quem realmente vai acionar um gatilho ali de crescimento na pessoa. E você faz isso com seus clientes? Muito, muito. Eu tenho clientes que chegaram para mim querendo fazer MEI e eu falei, olha, para você é impossível ser MEI. E por quê? Eu falei, é impossível você ser MEI porque às vezes a atividade não comporta, às vezes a atividade não comporta. Eu tenho clientes hoje que eles trabalham no digital para o exterior. Então, eles trabalham de forma digital dentro do Brasil, mas só para empresas fora, Europa e Estados Unidos. Foram um dos primeiros que eu atendi, assim, que vieram, eu quero MEI, ou eu já tenho MEI. Eu falei, olha, a primeira coisa que a gente fez... eu tenho 2 que vieram assim. O primeiro, ele não queria abrir, e eu falei, olha, a gente já não vai abrir como MEI, a gente vai abrir como empresa comum. Porque não comporta. E o outro que veio, ele veio como MEI, eu falei, então, a gente vai te desenquadrar. Eu conversei com ele num mês, final de mês, no outro mês a gente tava desenquadrando a empresa dele. Porque era justamente isso. Eu falei, olha, não dá pra gente trabalhar com você dentro de um MEI, porque o seu faturamento ele não comporta, a atividade que você faz não comporta, e a gente precisa expandir isso por conta, né, das N características ali que eu não posso falar por causa das coisas do cliente, né? Sim. Mas assim, tem N características ali dentro do negócio dele que eu falo, olha, não comporta um MEI aqui, então vamos precisar mudar. E aí entra aquela parte da insegurança, né? Por isso que eu falei que eu trabalho muito com os clientes a conversa clara, trago ali para eles clareza sobre o que vai acontecendo. Então eu falo, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso é o passo do desenquadramento. A gente vai fazer essa outra coisa aqui, que isso aqui é pra gente poder fazer as suas declarações. A gente vai fazer essa outra informação aqui, que é onde vai ser o seu cálculo de imposto. Quando eu entro com o cliente para poder falar sobre desenquadramento, a gente tem toda uma conversa, todo um contexto antes, ele já tem uma média de quanto ele vai faturar, ele já tem uma média de quanto ele vai pagar de imposto, ele já tem uma média de quanta economia para a pessoa física dele vai gerar esse CNPJ. Porque quando a gente fala de abrir uma empresa, todo mundo fala, então eu vou ficar na pessoa física. Eu falei, tá, mas será que é bom para você ficar na pessoa física? Porque assim, a gente também pode trabalhar como autônomo pessoa física. Quando eu comecei a pegar os meus clientes, eu comecei como autônoma. Contadora autônoma, a gente tem esse poder de fazer isso, né? Então, eu fui por autônomo por quase 2 anos. E aí eu fiz o que todo bom contadora faz, né? Cálculos. Então eu fui calculando e falei, não, um custo para uma empresa aqui iniciando não tá compensando para mim financeiramente. Então eu me mantive como autônoma. Quando foi o ano passado, que eu tô nesse momento de expansão, eu falei, não, agora já não me cabe mais ficar como autônomo, porque eu tô pagando muito mais imposto na pessoa física do que eu pagaria com CNPJ. Aí eu fiz o quê? Fui lá e abri meu próprio CNPJ, né? Pra mim é muito rápido, que eu mesmo abro meu CNPJ. Então eu fui lá e abri meu CNPJ. Você é sua própria contadora. Eu sou a minha contadora. Geralmente é assim, né? Geralmente os donos do escritório, né? A gente mesmo gera o nosso próprio CNPJ. A gente mesmo abre, né? E gera o próprio CNPJ. Então, assim, tem como você fazer esses cálculos. A contabilidade, ela serve para isso. Eu falo que é um serviço muito amplo, né? Então, ele traz essa segurança. Não é só ir lá eu tô gerando um imposto. Não, o contador que só gera imposto, existe. Mas hoje, a contabilidade, ela tá caminhando para um outro ramo. Eu falo que a minha contabilidade, ela não gera só imposto. Ela traz clareza. Na verdade, eu falo que eu nem vendo contabilidade, né? Eu falo com todo mundo, eu nem vendo contabilidade. Eu vendo clareza, eu vendo organização, eu vendo segurança, eu vendo tranquilidade. Porque os clientes que estão comigo, eles sabem que a empresa deles tá certa, tá organizada, tá com tudo em dia dentro da Receita Federal, que ele tá pagando o mínimo possível de imposto. É isso que eu vendo pra eles, essa segurança. Tanto que todos os meus clientes, a gente conversa, a gente tem reuniões, eles entram com dúvidas e eles saem totalmente esclarecidos das dúvidas deles.
E você falou que você começou a acelerar a sua empresa em 2025. Eu gosto muito do seu posicionamento, você como empresária, porque eu percebo no mercado que as mulheres têm vergonha, muitas vezes, de falar que ela é empresária, de apresentar. Porque por trás da contadora existe a empresária. A empresária vem primeiro ou a contadora vem primeiro? Como que é isso? Assim, como Eu que é acho que isso? Eu acho que a contadora vem primeiro, né? no meu caso, primeiro veio a contadora, porque eu aprendi a ser contadora para depois aprender a ser empresária. Porque aquilo que eu falei, né? Eu relutei em ser empresária. Eu falei, não, não quero, não é pra mim. Ah, eu quero tranquilidade pra minha cabeça. Mais uma coisa que eu percebi é que eu não tinha tranquilidade, mesmo trabalhando pros outros. Porque eu sou essa pessoa do quero fazer, vamos acontecer, vamos lá. E eu não fico quieta enquanto as coisas não estão feitas. E isso acabou me gerando muita satisfação dentro de outras empresas, né? Porque eu tinha uma limitação, ó, eu só posso fazer até aqui. Aí dali pra frente eu ficava, tá, mas e aí, você vai fazer? E aí, você vai fazer? E não fazia. Isso me gerava uma frustração interna, né? Porque eu falava, poxa, fiz todo um trabalho aqui, toda uma organização, todo um planejamento, e as coisas não estão andando pra frente. E aí foi quando eu comecei a pegar, né, de fato, falar, não, eu acho que eu vou ter que fazer isso na minha própria empresa, porque eu só vou poder fazer isso na minha própria empresa. Aí eu falei, acho que vou encaminhar aí pra esse lado do empreendedorismo de fato. Mesmo eu tentando renegar muito. Por um tempo eu levei, né, os meus clientes como um extra, porque eu só atendi alguns clientes porque por muita insistência também, né? Que eu falei, meus primeiros clientes são pessoas próximas a mim, que me conhecem há muitos anos. Então, por muita insistência deles, eu fui lá, tá, beleza, daqui, vou fazer sua contabilidade. Era um extra. Aí, quando eu fui vendo, assim, que eu falei, olha, pra eu poder fazer tudo o que eu quero fazer para as empresas, pra poder trazer a minha visão de negócio, para trazer essa visão de que o MEI e o milhões não combinam, que a gente tem que mudar, para poder trazer essas coisas e poder falar isso diretamente pro cliente, é só se eu tiver meu próprio negócio. E aí nasceu a empresária, né? Eu peguei todo aquele know-how que eu tinha ali de contabilidade, de conhecimento técnico. E eu falei, tá, conhecimento técnico eu tenho para abrir um negócio. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer agora para abrir um negócio? Porque também não é só abrir um CNPJ, né? Tem toda uma outra coisa. Aí sim, aí foi onde nasceu a empresária, porque eu precisei captar cliente, eu precisei conversar, começar a ir para network, ativar Instagram. Gente, quem tá me vendo falando aqui não sabe, mas eu tinha pavor do Instagram, de ter que gravar pro Instagram, de ter que ficar postando no Instagram. Hoje, né, a primeira coisa que você falou aqui que você adora o meu Instagram. Adoro. E eu fico muito feliz disso, porque então eu tô no caminho certo. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, do tete a tete, né? A gente até falando se eu gosto mais do pessoal ou no digital. Eu falei, eu gosto muito mais do pessoal. Eu gosto dessa conexão que a gente tem no presencial, né? E eu me vendo muito bem no presencial. Eu converso com as pessoas ali e tá tudo certo. Eu gosto de brincar. Que você vai muito em eventos? Também, que eu gosto de brincar, que eu falo todo mundo assim, eu falo, olha, se você ficar 10 minutos na mesa conversando comigo, eu te convenço a abrir uma empresa. Eu falo com você assim, olha, eu tenho o sonho de fazer isso. Vamos tornar seu sonho uma empresa? Tenho várias pessoas que eu já conversando, assim, a pessoa falou, eu acho que dá pra eu fazer isso. Gente, a moça que faz as minhas unhas, minha nail designer, eu sou péssima no inglês, tá? Ela é uma pessoa que tá comigo há muitos anos, é minha amiga pessoal. Eu acompanhei ela desde o MEI. Então, a gente foi MEI, até desenquadrar, até virar uma empresa LTDA. E foi nesse sentido. A gente foi conversando. Eu conheci ela também trabalhando num outro local para outra pessoa. E a gente foi conversando e educando. Eu falei, e se você tiver o seu próprio? Se você fizer fazer lá... Eu tô achando que você tem uma mente estrategista. Não só comunicadora, empresária, contadora, mas também estrategista. Você tem essa visão, assim, a longo prazo? Porque, por exemplo, vou falar da experiência que eu tive com você na primeira vez que você foi no nosso evento. Eu vi que você se conectou, e o negócio não aconteceu na semana do evento, nem na semana o pós-evento, né? Foi, acho que um mês depois, você fechou negócio com a Conexão. Você esperava que você ia fechar esse negócio? Ou foi algo assim que aconteceu? Ou foi algo estratégico? Você teve essa paciência de colher esse fruto lá na frente, porque eu escuto muitas mulheres falar que não tem resultado em eventos, e eu estou criando estratégia para essas mulheres dentro do clube ter resultado hoje. Eu sei que não é todas que vai ter resultado. Eu estava conversando com uma colega mais cedo, porque mesmo que a pessoa vá em evento, depois do evento ela tem que partir para ação. Ela tem que fazer alguma coisa, não só esperar que a pessoa venha até você.
Você mostrar valor em algo que você faça, gerar o valor, é ser interessante, o tal do ser interessante, não interesseiro. É, como que é esse a longo prazo, assim? Você é uma pessoa bem paciente, porque a contabilidade ela exige muita paciência, né? Sim. Mas a paciência ali da conexão, conectei. Pode ser que um ano depois, ou dois, ou um e meio, a pessoa te procure para fechar um contrato com você. E o que que você tem para falar assim para essas mulheres que são imediatistas, assim, que querem conectar e já fazer negócio? Acho que primeiro a pessoa tem que entender que o evento de networking não é venda. Tanto que, se você olhar, networking não é igual a venda. Se você procurar o sentido literal da palavra, não é venda. Quando a gente vai para evento de networking, é literalmente para gerar conexão. Todos os eventos que eu fui, eu já fui com essa mentalidade. É óbvio que a gente quer como consequência a venda, né? A gente quer gerar pessoas que vão consumir o nosso serviço ou o nosso produto, né, para quem vende. Mas a gente tem que entender que é conexão. A minha área é uma área que, sim, a gente tem que ter muita paciência. Porque, por exemplo, eu fui no seu evento. Cheguei no seu evento, me apresentei pra todo mundo, as pessoas adoraram. Eu tive pessoas que vieram falar comigo pós-evento, ali na saída mesmo. Falaram, nossa, adorei a sua apresentação, foi legal, foi bacana. Teve gente que falou da minha roupa. Então, assim, me mostrei ali, as pessoas gostaram de quem elas viram e vieram falar comigo. Então, automaticamente era o quê? Elas foram pro meu Instagram. Aí elas foram pro meu Instagram, me acompanharam ali, viram como é que funciona o meu trabalho, que eu posto muito também sobre o meu trabalho no Instagram. Não só no feed, né, mas também no story. Então, elas foram vendo como que funciona, como é que acompanha. Aí, olha, fiquei na dúvida aqui, você me tira uma dúvida? Aí a gente vai pra uma reunião. Fui na reunião, expliquei como é que funciona o meu trabalho. E aí, depois gera a venda do meu trabalho, né? Às vezes fecha, às vezes não, e tá tudo certo. A contabilidade é um serviço de confiança, né? Eu tô mexendo de fato com o dinheiro, não com o dinheiro físico, né? Mas eu tô mexendo com o dinheiro das pessoas de certa forma, porque eu tô vendo quanto que ela fatura, eu tô vendo quanto que ela paga de imposto, eu tô calculando o imposto dela de forma Já certa ou aconteceu errada. dela não faturar e ter vergonha de você? Tipo, Olha, gente, tem uma empresa e não faturar. acontece, tem negócios, Acontece. tem negócios que faturam muito bem, tem negócios que não, tem negócios que são sazonais, né? Então eu já peguei clientes onde o negócio era sazonal. Então você tinha ali um recebimento a cada 2, 3 meses. Então o faturamento não era todo mês. E aí é um negócio que é mais específico. Então, assim, eu falo que. Por isso que tem que ter essa reunião de conversa, né? Primeiro, a pessoa tem que confiar em você, porque ela tem que abrir ali a empresa dela, abrir os números. E aí a confiança, ela não vai surgir num único evento onde você me viu fazer um pitch. Não vai surgir. Você pode se conectar comigo, igual como você falou que se conectou quando eu falei que MEI e milhões não fatura, não combinam, né? Então você se conecta comigo. Mas aí, a partir do momento que você se conecta, você fica ali, não, eu vou ficar de olho naquela menina. Aí fica de olho pra depois você, né, ter essa confiança. Tem que ter conexão. Essa conexão inicial, ela tem que existir. E aí, depois, a gente gera ali um relacionamento. Eu já tô acostumada com isso, porque contabilidade é isso, gente. Quando o cliente chega pra mim, se ele não chegar de uma indicação direta, que a indicação direta, você tem o quê? Uma pessoa que já confia em mim, falando, olha, pode ir lá que eu garanto que ela é boa. E eu tenho clientes de indicação direta. Todo mês eu tenho cliente de indicação direta. Mas os que eu fecho de networking é esse passo. A pessoa... Primeiro ela conhece meu trabalho, primeiro ela aprende a confiar em mim, para depois ela vir para buscar ali uma proposta, né, ou algo do tipo. Então, por isso que eu falo, gente, não adianta você falar assim, eu vou sair do networking com um contrato fechado. Não vai. Pode ser que sim, pode, mas não é a regra. A regra é evento de networking para gerar conexão. É para você se mostrar, para você mostrar o que você pode fazer, como você pode auxiliar aquelas pessoas, deixar aquela pulguinha atrás da orelha, para a pessoa ficar ali te observando. E aí, eu vou em muitos eventos, né? Então, eu já começo a conhecer as pessoas dos eventos. Então, você vai num evento com essa pessoa. Chega no outro, ela também tá lá. E ela começa a te ver no evento, começa a lembrar de você dos eventos. E aí, vai formando, né? Essa confiança que é necessária para fechar o trabalho. Então, para quem é imediatista, acho que a primeira coisa é tratar esse imediatismo. Porque nada é imediato. O próprio negócio não é imediato. Gente, empreender não é de imediato. Você não vai abrir um CNPJ hoje e vai faturar 100 mil amanhã. Não é. Quando eu falo que o MEI e o milhão não combina, é porque realmente é um processo. Você começa no MEI, por isso que eu falei, eu adoro o MEI. Você vai começar nele. Mas você não pode ficar nele, porque senão você nunca vai chegar no milhão. Eu saí do MEI hoje, vou chegar no milhão mês que vem ou ano que vem? Não. Pode ser que demore 5 anos para você chegar no milhão. E tá tudo bem, porque é um processo. O empreender é um processo, né? O ser empresário é um processo. E aí, o que eu gosto de falar com todo mundo é que, quando você tá ali no meio, você é empreendedor.
Você ainda não é empresário. Você é empresário quando você tem um CNPJ que você muda, que você se arrisca. E aí você muda a sua mentalidade. Porque para você sair do meio, você tem que mudar a sua mentalidade. Tem que ter a mentalidade empresária. Uau. Você acredita em conexão estratégica? Muito. As minhas conexões, geralmente, elas são estratégicas. Você perguntou do seu evento, né? Que eu demorei quase um mês para ter uma conexão. Sim, mas eu fui pro evento também de forma estratégica. A conexão que eu fechei não era a conexão que eu esperava. Quando eu fui pro seu evento, eu já fui com as pessoas com as quais eu queria me conectar. Você olha antes Olho. o perfil, você pesquisa, Olho. você faz esse dever de casa? Com certeza, eu já olho e já... Ainda mais que é um evento muito grande, né? Então, você tem um evento ali de 100 mulheres. É impossível conversar com 100 mulheres em um evento. Não dá. Falta tempo, né? No meio de todo o evento ali, você não consegue conversar com todo mundo. Principalmente esmiuçar essa forma de gerar uma conexão. Então, você tem que sempre buscar as pessoas que você olha e fala, não, essa aqui é meu potencial cliente. Eu sempre faço isso. Mas eu também tento fazer um pós-evento que gere resultado. A conexão que eu gerei no último evento das plenas, né? Foi esse posicionamento estratégico. Então, com quem eu não conversei, eu entrei em contato posterior pra gente ter uma conversa. E aí, isso que gerou a conexão. E eu falei que foi tão legal, porque eu fui muito falando, não, eu vou fechar com essa pessoa. E não fechei. E com a pessoa que eu jamais imaginei que eu fecharia. Eu super fechei. Estamos numa parceria maravilhosa, graças a Deus. Ela é incrível. Ela ainda vai cuidar da minha estética. Ela é incrível. Falando mais sobre network, já aconteceu, assim, de você ir no evento, nesse evento específico, de você fechar com uma pessoa que você não imaginava fechar. Mas já aconteceu de você ir no evento e não fechar com ninguém e passar, assim, meses depois, a pessoa te procurar? Alguém do evento te procurar? Já. Inclusive, recentemente. Eu fui num evento no ano passado, que foi em agosto. E foi um evento que eu falei, não, esse evento realmente não me trouxe, assim, nada. E quando eu falo não me trouxe nada, foi nem conexão. Eu não vi conexão com as pessoas ali. Eu não percebi, na verdade, né, a conexão. Eu falei, nossa, mas achei esse evento estranho. Né? Não que o evento tenha sido ruim, tá, gente? Não foi. Eu mesmo que tive essa impressão que eu falei, nossa, achei estranho depois desse evento, né? Eu não senti que eu consegui me conectar com as pessoas naquele evento. Mas foi um evento muito corrido também. Então, pode ter sido uma percepção minha na época, né? Eu falei, ok, acontece, né? E segui. Mas sempre tem essa troca que eu falei, né? A gente tem essa troca no digital ali e acaba mantendo ali aquela conexão. E quando foi agora, no início do ano, uma pessoa me procurou para falar, olha, estou precisando aqui abrir um CNPJ nesse outro ramo. A pessoa já tem uma empresa que foi abrir a segunda. E falou assim, mas eu quero que seja com você. Vamos conversar sobre o seu trabalho? Aí a gente conversou, combinamos ali e já é minha nova cliente. Então, eu estou entendendo que network comum também é network estratégico. Sempre. Sempre. Porque a gente tá indo pro networking para poder gerar essa conexão, porque eu falei, né? O networking não é igual a venda automaticamente. Não é você ir num evento e sair de lá com venda, mas o seu intuito é gerar venda. Então, você tem que fazer isso de forma estratégica, que não vai ser tão direta. Então, tudo é estratégia. Eu falo, gente, ser empresário hoje é ser estratégico. Se você não tem um planejamento... se você não tem um planejamento estratégico pro seu negócio, você tá sendo empresário errado. E o que você sente, assim, quando você entra num ambiente de network, dentro de um evento? Assim, qual o sentimento, assim, você entra naquela sala, assim, o que te gera, assim? Seu olho brilha, vê várias oportunidades, ou um momento ali também de descontração, muitas vezes, que você está conversando, está fora um pouco da sua rotina diária também. Isso, para mim, eu gosto de ir nos eventos porque eu saio da minha rotina. Eu vou tomar café em lugar diferente. Eu amo café. Adoro também. Amo café. De vez em quando eu tô por aí em cafeterias, às vezes eu paro sozinha para tomar um café. Então, o evento, para mim, é o que você falou, não vou focada em vender. Eu ali sempre sou eu, me conectando mesmo e tomando meu cafezinho, entendeu? A venda é a consequência da confiança que eu transmiti naquele ambiente. Então, se você, de uma forma estratégica, já vai para gerar essa confiança com toda a sua produção, a sua imagem, a maneira que você se veste, a maneira que você se apresenta, isso favorece o network depois te procurar.
Você não concorda? Não, com certeza. A nossa, como a gente é visto, né? É o famoso quem é visto não é lembrado. Mas como a gente é visto também, a primeira coisa, a primeira leitura que as pessoas fazem é como você tá e como você se porta. Então, antes de eu abrir a boca, a primeira coisa que as pessoas olham é o quê? É a minha roupa, é o meu porte, é como eu ando, é como eu falo, né? Então, tudo isso é importante, sim. Quando a gente tá falando de negócios, porque a primeira impressão é a que fica, né? Já tem o ditado. Então, existe isso. Mas quando eu vou pro networking, pros eventos e tudo mais, eu não vou falar que é tão assim para um momento de descontração, porque eu encaro aquilo como um momento também, né, de prospecção, de negócio e tudo mais. Mas aquilo que eu falei, eu não vou lá focada em sair com contratos fechados, eu vou lá focada em gerar conexões, porque eu sei que pro meu negócio eu preciso gerar conexões para depois as conexões poderem me levarem ali para fechar um contrato, ou não, e se não fechar tá tudo certo, mas às vezes leva pra fechar uma parceria ou um contato muito bacana pra poder levar um tipo de conhecimento, né? Eu adoro, é óbvio que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, eu adoro ganhar dinheiro, gente. Gosto de falar isso, gosto de ganhar dinheiro, quero chegar no milhão. Mas eu gosto muito da conexão com as pessoas. Então, da oportunidade, eu sou a pessoa do ensinar, né? Então, se eu tiver ido pra um evento onde eu conheci uma pessoa e essa pessoa não sabe de uma certa coisa e eu trouxe pra ela esse conhecimento, eu já saio realizada de lá. Porque eu sei que eu mudei a vida de alguém naquele sentido, né? De conhecimento ali. Eu falo que o meu negócio, ele tá muito ali parceiro de outras empresas, né? A contabilidade é para ser parceira de empresários. E a gente tá ali como uma ferramenta mesmo para poder auxiliar, transformar aquele sonho em realidade. Porque todo mundo que tá empreendendo, né, que é empresário, ele iniciou como um sonho. A gente tá auxiliando aquela realidade de fato acontecer. E tem percalços ali no caminho, tem dúvidas, e eu sou essa pessoa que gosta de ser parceira mesmo, de trazer ali o conhecimento, né? Trazer ali às vezes uma nova estratégia, uma nova visão. A gente estava ontem na sala secreta, e eu trouxe uma convidada, a pessoa que eu mais converso de negócios é a minha convidada que estava lá ontem, porque a gente, às vezes, na academia, estamos fazendo esteira, e a gente tá conversando de negócios, estamos falando... A fofoca da vez é falar de negócios. A gente fala de negócios. Às vezes a gente não consegue se ver, mas aí, no tempo que a gente tem ali na esteira, a gente tá falando de negócios. Aconteceu isso com o meu cliente. O que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali. Então, a gente vai trocando ali essas informações. Dicas também, né? Eu acho que o network, ele traz muito isso também. No network que eu fiz em São Paulo, teve muito isso. A gente teve um momento ali que tinha muitas contadoras, né? Eu já fui pra eventos onde só tinha contadoras. E aí já é um networking diferente, né? Não é um networking de venda, mas é um networking estratégico de troca. Exatamente, de troca de experiência, de troca de conhecimento. Às vezes a gente precisa ali uma da outra, então a gente gera essas conexões. De auxílio mesmo. Então, assim, a gente teve uma troca maravilhosa com contadoras, né? Que bem mais velhas que eu, no caso. Que já... Mais velhas quando eu falo não só de idade, tá, gente? Mas eu falo de bagagem. Bagagem mesmo. Então, por exemplo, eu lembro que eu me conectei com uma pessoa... que ela já tem ali uns seus 45, 50 anos, com a idade da minha mãe. E ela, né, mais tempo que eu na contabilidade, eu tenho 14, ela tinha 24 anos de contabilidade. E ela já estava num outro patamar do negócio dela, então ela trouxe vários insights que eu achei incríveis e que eu uso hoje no meu negócio. Legal. E eu trouxe para ela um insight maravilhoso pessoal, por exemplo, de desenvolvimento pessoal que ela estava precisando. Então foi uma troca genuína, maravilhosa, que a gente teve, que acrescentou para mim no meu negócio e acrescentou para ela no pessoal dela, que é o pessoal dela que sustenta o negócio, né? Então, é aquilo que todo mundo fala, que é uma frase clichê, mas ela é necessária, que é o CPF forte, que gera o CNPJ próspero, né? Sim. A conexão traz a confiança e a confiança gera o contrato. Esse é o caminho. Pelo menos no meu negócio gente. Esse é o caminho. Às vezes você precisa de algo mais imediatista, né? Eu falo pra todo mundo que a gente tem que ser estratégico. A minha estratégia hoje é nisso. E aí, qualquer escritório de contabilidade vai falar isso também, né? Qualquer empresário contábil que tá em networking, eu acredito que vai falar isso também. Porque o nosso trabalho, ele é de confiança, né? O trabalho da contabilidade, você tem que confiar na pessoa que você tá entregando seus números. Mas pode ser que, dependendo da pessoa, né? Dependendo do negócio, da área que for,
consiga ser um pouco diferente. Outra vez o time seja um pouco melhor do que o meu, né? A gente tem que esperar mais pra pessoa confiar no seu trabalho. Então, acho que tudo vai depender do ramo, do seu próprio trabalho, do que você executa. Por isso que a gente tem que ir pro networking de forma estratégica. Como que vai ser a estratégia? Vai ser a mesma da minha? Talvez sim, mas talvez não. É, de fato, a pessoa sentar ali, um caderninho na mão e traçar suas metas, traçar ali a sua estratégia. Não tem como fugir disso. Se você quer ser um empresário, quer ser uma empresária, não tem como fugir disso. Você tem que sentar e traçar metas, traçar estratégias, testar coisas, né? Eu já testei também. Meu primeiro evento de network, eu fui super empolgada, achando que eu ia sair de lá vendendo. Horrores. Nossa, eu falei, nossa, vou chegar lá horrores. Cheguei lá, tinha 5 contadoras no evento. Aí, vários contadores assim, eu falei, tudo certo, cada um com a sua área. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, me conectei com contadoras lá que eu mantenho contato até hoje. A gente troca figurinha, adoro falar com outras contadoras. Mas foi um lugar que realmente não saiu venda naquele dia, mas saiu uma venda pra mim depois daquele evento. E assim, foi onde eu vi que é totalmente diferente daquilo que eu imaginava o networking. Foi o meu primeiro evento, né? Tem um tempo. Então eu falei, não, é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Mas aí eu fui lapidando, né, as minhas formas ali de conversar com as pessoas, de estratégia mesmo. O que eu falei aqui, eu preciso gerar conexão, né, pra depois a pessoa confiar no meu trabalho, isso aí é o básico. A estratégia em si do meu negócio, aí também vocês não querem que eu conte como é que eu faço, né? Você acredita... Aí o meu know-how. Você acredita que negócio não nasce do acaso, nasce do ambiente certo? Você acredita em ambientes, o poder do ambiente? Muito. Tá? Eu falo que eu aprendi a acreditar nisso, né? Eu achava que era conversa, que era balela. Não vou mentir, tá? Eu sempre achei que era... Falei, gente, não. Se você quer ter um negócio, você vai ter. E, de fato, se você quer ter um negócio, você vai ter um negócio. A nossa convicção de ter algo e buscar isso é muito forte. Mas, nos ambientes certos, você prospera muito mais. Você cresce muito mais. Acelera. Sabe? Então, sim, o ambiente, ele te molda, assim, e tanto para melhor quanto para estagnar, né? Então, você tem que estar num ambiente que, de fato, vai te inspirar. O empreendedorismo, como em si, né? Ele é um caminho difícil, ele é um caminho que vai ter horas que você vai estar, nossa, tá super certo, fechei vários contratos esse mês, tô super feliz. Mas vai ter um momento que você tá 3 meses sem fechar contrato, pensando em desistir, porque tá tudo muito difícil. E aí, é nessas horas que você estando no ambiente certo, com pessoas que vão falar, não, vai dar certo, tenta uma nova estratégia, né? Então, você tá num ambiente onde as pessoas acreditam no seu trabalho, acreditam que você vai dar certo, te dá aquele gás. Porque tá tudo bem a gente oscilar, né? Entre Sim. vai dar tudo certo na minha empresa ou entre vai dar tudo errado na minha empresa. Eu acho que faz parte, né, do empreendedorismo, dessa incerteza do empreendedorismo. Principalmente no início, né? Quando você tá nos ambientes... O início é mais difícil. O início é o mais... Porque é onde tem mais oscilação, né? Até você pegar uma estabilidade, é onde você mais oscila. E aí você oscila tanto no faturamento... mercado, né? Você oscila tanto no faturamento, quanto na questão mental, quanto no seu próprio conhecimento, e em acreditar no seu negócio. Então, a gente tem várias oscilações. E é normal do ser humano ter essas oscilações. Então, o que eu acho que a gente tem que se manter mesmo dentro do eixo, nesse sentido, né? Aprender que é uma fase... E estar em volta de pessoas ali, né? Em locais onde as pessoas vão acreditar no seu trabalho. Mesmo quando você tá achando que você tá no seu pior momento, faz toda a diferença. Porque é onde dá aquela segurada, assim. Você fala, não, se aquelas pessoas acreditam em mim, não tem como eu parar agora. Exatamente. É o gás que a gente precisa, né? Pra não desistir. Como você se vê hoje no mercado? Hoje eu me vejo muito em expansão ainda, sabe? Como eu falei, né? Eu comecei a, de fato, colocar gás na minha empresa para poder crescer do ano passado para cá. Apesar de já estar com esse negócio há 3 anos, do ano passado para cá que eu falei, não, agora eu vou fazer as coisas acontecerem. Então, eu ainda me vejo de expansão, porque para mim esse é o ano da minha expansão, né? Eu falei que o ano passado foi o ano que eu comecei a colocar os planejamentos, de fato, né? No papel. Eu também. O ano passado foi o ano que eu tracei estratégias. Esse ano é o ano que eu tô, de fato, em expansão. Então, eu me vejo, assim, nesse momento. Até mesmo das pessoas me conhecendo, né? Como eu falei, eu comecei a ir para eventos de networking onde ninguém me conhecia. Hoje, eu vou pros eventos e as pessoas falam, aquela ali é a Tainá, é a contadora. Então, eu tô vendo essas pessoas me reconhecendo, falando quem eu sou, confiando no meu trabalho, né? Então, assim, eu tô nesse momento de expansão tanto do meu negócio, até mesmo quanto do meu posicionamento, não é mesmo? Né? Como eu falei, eu não gostava muito de redes sociais, então me obriguei a estar ali e agora eu tô gostando. Então, no início eu não gostava, agora eu gosto mais. Eu gosto muito do seu posicionamento, muito mesmo.
E sabe o que eu percebo? Que você não está mais buscando cliente. Agora você está sendo escolhida. Sim, acho que é natural mesmo quando você aprende a se posicionar e com aquilo que eu falei um pouco aqui atrás, né? Quando você falou assim, e a pessoa que chega e não quer sair do meio com você, eu falei, ela não fica. Ela não fica. Justamente por conta disso, porque as pessoas que chegam até mim hoje, elas são as pessoas que elas estão alinhadas com aquilo que eu faço. O que que eu faço? Eu faço as pessoas saírem do meio. Eu faço as pessoas entenderem que elas, para elas prosperarem, elas têm que ir para outros níveis e esses outros níveis exigem. E trazer essa visão é muito complexo, né? E você faz isso muito bem com maestria. Para quem está tentando crescer sozinha, o que você diria? Vale a pena estar em ambientes como o nosso? Com certeza. A gente falou que os ambientes são muito importantes, né? Então, você tá num ambiente onde tem pessoas que têm mais experiência que você, porque você está começando, você tá meio perdido ali ainda, né? Então, você tá com pessoas que têm mais experiência com você, ou às vezes pessoas também que estão começando como você. A gente troca ali, né? Não só as certezas, mas a gente também troca as incertezas, né? Troca as inseguranças. Você vê pessoas que estão com as mesmas inseguranças que você, ou outras que estão mais seguras e que já têm um direcionamento para te dar, assim, enriquecedor. Enriquecedor. Então, aquilo que eu falei, o networking, ele é para venda? Sim. Imediata? Não. Mas também gera conexões ali de conhecimento, de trocas. Eu já conheci outras contadoras em evento de network, como eu falei, que eu já mantenho contato ainda, que a gente troca essas figurinhas. O que você tá sabendo sobre isso? O que você acha disso? Então, a gente mantém essas conexões ali, essas trocas, né? E que auxiliam muito no nosso próprio negócio. Eu já tive trocas também com outras pessoas de empresas muito maiores, né, de mulheres que estão na frente de empresas há 30, 40, 50 anos, que eu olhei e falei, gente, que mulher maravilhosa, eu quero... eu quero ser como ela quando eu crescer. Muito então, bom. você consegue esses dois lados dentro do networking, né? Você consegue se inspirar em alguém para você poder chegar lá, e você consegue ter uma luz quando você está iniciando. Eu falo que eu tô ali no meio do caminho, né? Eu já passei dessa parte do início, mas eu ainda vejo muitas mulheres nos eventos que eu vou que estão há muito mais anos no mercado. Não no meu ramo, mas às vezes até fora, né? Eu fui em um evento uma vez que eu lembro que tinha uma senhora. Eu falo senhora porque ela é mais velha do que eu sei que ela tem idade, assim, pra ser minha mãe. E ela tem um negócio, assim, incrível, de muitos anos, de família e tal. Ela tá ali em frente do negócio. E eu lembro que eu olhei pra ela assim e falei, gente, meu sonho é ser como essa mulher. Porque ela tem um posicionamento incrível, ela gera o negócio dela e a vida pessoal e perfeita. Eu falei, olha, é uma inspiração. Então, você vai pro evento de networking, você faz conexão, você pode sim gerar a venda, você gera conhecimento, né? Ou você traz ou você leva. Se inspirar, ver que essa realidade é possível, sim. É bacana. E ver também que nem tudo são flores. Porque sim. As pessoas também que já estão lá onde a gente quer chegar, elas vão falar com você. No evento de networking, a gente é bem sincero, né? Então, elas vão falar com você, olha, nem tudo foram flores. Passei pelos percalços, mas tô aqui. Então, você consegue se inspirar de fato. Falar, olha... realmente, não foi fácil, mas se ela chegou lá, eu também consigo, porque ela também passou por dificuldades. Porque quando a gente vê uma pessoa que chegou num patamar mais alto, ou no patamar que você quer chegar, a gente tem essa ideia, né, de colocar a pessoa num nível de, não, olha, nada deu errado pra ela. Mas dá, gente. Porque a gente só vê o resultado. Exatamente, a gente só vê o resultado, mas dá errado. Ninguém, eu falo ninguém, chega no resultado que quer sem antes errar. Né? É isso, empreender é isso. É você começar, errei, recalculei a rota, faz de novo. Errei de novo, recalcula a rota, até você chegar onde você quer. Tainá, eu quero te agradecer por estar presente aqui hoje. Te agradecer também por estar conectada com o clube e por estar indo no evento pela segunda vez. Quero deixar o convite para você, mulher, que é aqui do estado do Espírito Santo. Vem para o nosso evento no dia 28 de abril, terça-feira. Nós estamos aí com 18 dias... E eu espero que esse evento te traga boas conexões e bons negócios. Eu espero não, eu tenho certeza, porque você é o tipo de mulher que sabe onde quer chegar, tem clareza e tem posicionamento. Eu escuto muito essa palavra, posicionamento. O posicionamento é você se expor de maneira que aquilo ali vai gerar uma percepção de valor para quem é o seu público, e para quem não é o seu público, vai afastar.
E hoje eu vejo que o seu Instagram está cada vez melhorando, parabéns. É o portfólio, é aquilo que você falou, a pessoa conecta, depois vai lá para o Instagram, começa a observar, vê que a gente tem uma vida, uma rotina, isso é muito bacana, responsabilidades, e isso vai gerando a confiança. E continue acelerando. Eu acredito que breve a gente vai gravar mais um podcast, porque 1 hora passa muito rápido. Muito. Deixa suas redes sociais, aonde as pessoas te encontram, como que tá a sua agenda, tem spoiler, tem projetos futuros, como é que tá isso aí? Agora é seu momento pra gente despedir. Ótimo. Gente, pode me seguir todo mundo lá no Instagram. O Instagram é tainacorreia.contadora, tá? THYNA, vou deixar claro, porque eu sei que o nome escreve diferente. Pode me seguir lá. No TikTok também é tainacorreia.contadora, apesar de eu estar muito mais ativa dentro do Instagram. Lá dentro do Instagram, na bio, tem o link do meu WhatsApp. Então, quem precisar falar comigo, né, pra questão de entender como é que funcionam os meus serviços, pode chamar lá no link da bio. A gente tem alguns projetos novos surgindo, mas eu ainda não posso falar sobre. Não pode dar spoiler. Não posso dar spoiler ainda. Spoiler. Ainda tá em estruturação, mas quem me acompanhar no Instagram vai ver sobre esse projeto. E também quem vai para eventos de networking vai saber, porque eu vou estar mostrando um pouquinho aí nos próximos eventos. Talvez ainda não no seu, porque ele tá próximo, né? E o projeto tá sendo lapidado ainda. Mas vai ter muita notícia boa esse ano para novos empresários, né? Empresários aí, a gente fala pequenos e médios empresários. Então vai ter bastante coisa boas para eles, projetos novos. E fiquem de olho para quem quer conhecimento, tá? O meu Instagram também, ele não é só para venda, né? Quem me acompanha vai ver que vai ter lá momentos de conexão, vai ter momentos informativos. Eu sempre trago também algumas coisas informativas. Então, quem tá por dentro da legislação, quer estar por dentro das regras ali do jogo, quando a gente fala de tributos, pode estar me seguindo lá também, né? A gente tá com uma reforma tributária vindo aí, então a gente joga bastante informação lá. Quer saber das mudanças, das atualizações, mantenha conectado lá com a gente que você consegue captar bastante coisa. Obrigada, até dia 18. E eu quero agradecer aqui hoje os meus parceiros, a Karina Santos, o arroba dela é Karina_Moda. A gente está com uma parceria bem bacana. Gratidão, Karina. E eu quero agradecer também o Vila Vestidos, tá? Que é aluguel, venda e fabricação, fica ali na Glória. Muitas novidades chegando esse ano, muitos parceiros. E a Fabiola também fica ali na Glória. O arroba dela é @estética_Fabiola_Camilo, tá? Ela faz cílios, inclusive o meu aqui já tá todo caindo, ela vai fazer. É um espaço de beleza que eu super indico para quem é dali da região ou para quem ainda está procurando uma profissional, que a gente, mulher tem isso, a gente conecta e fica ali. Vai na mesma manicure, é a mesma contadora, é sempre o mesmo. Eu tenho muito isso em mim, mas hoje eu estou diversificando, até porque para mim conhecer o mercado, para eu saber quem vai vir ser meu parceiro e ter entrega. Entregar de fato aquilo que a gente está indicando, a indicação. Igual você falou da indicação aqui, tem a indicação direta. E a pessoa fala, não vai que vai dar certo, ela vai entregar o resultado. E se inscreve no canal, segue o Modo Plena ativado no Instagram e lá o PlenaCast no YouTube, tá? E até o próximo episódio.